E eu acho interessante, minha gente, que o processo de conversão, às vezes a gente acha que a conversão é uma mudança do ser. Tá certo que a gente pode entender que muita coisa em nós precisa ser mudada. Mas eu também entendo que conversão é a retomada da originalidade. É como se você pudesse voltar no tempo e fosse se desprendendo dos excessos que a vida foi te dando, né? E você chegar a uma postura mais original. Eu sou assim. Eu sou original. Eu quero ser original. Eu até dizia no Twitter no início do ano, né? Acho que foi a primeira mensagem que eu postei. O meu projeto de vida para este ano é ser eu mesmo. Eu não aceitar as máscaras que as pessoas querem colocar em mim. Eu não aceitar os estereótipos que as pessoas fazem questão de colocar em mim. Eu sou eu, tenho defeitos, tenho limites, tenho qualidades, mas eu sou eu. Porque Deus me chama para ser quem eu sou. E a minha conversão, a minha configuração a Cristo não nasce de uma mentira. A minha configuração ao Cristo nasce a partir de quem eu sou. Jesus não quer uma outra pessoa. Ele quer a mim. Ele quer você. Então aquilo que a gente vai se tornar, o ser humano que nós queremos ser, que tem nele o nosso modelo, é Jesus o nosso modelo, parte deste ser que eu sou. Porque se Jesus quisesse outro, teria chamado outro. Chamou a mim, chamou você. Da mesma maneira como ele chamou o outro, de outra forma, a partir do ser que ele é. Descobrir essa identidade, sabe? É uma luta. Porque o tempo todo nós temos os que estão de plantão, loucos para falarem o que a gente não é, o que a gente não fez, porque não sei. Parece que é uma luta nos dias de hoje, né? Parece que não existe muito espaço para a gente ser verdadeiro, para a gente ser quem a gente é. Há sempre alguém que está nos querendo pior ou que está nos querendo melhores demais. Isso causa um cansaço, viu? Muitas vezes você se sente cansado e não sabe por quê. Pode ser que o seu ser esteja desconfortável na roupa que você escolheu para ele. Pode ser que o seu ser esteja desconfortável na estrutura que você criou para ele. E aí a gente fica angustiado, a gente fica deprimido, a gente fica agressivo, a gente fica carente demais. Por quê? Porque o meu ser não está confortável na estrutura que eu criei para ele viver. Perca tempo não, viu? Se você hoje descobrir que você precisa fazer reformas na estrutura que você criou para a sua vida, faça. Com bom senso, ouvindo seus amigos, ouvindo o padre que te acompanha, ouvindo o pastor que lhe acompanha. Não tema em reestruturar a sua vida. Crie um espaço para que o seu ser possa ser realizado. Crie um espaço para que Deus tenha chance em você. Muitas vezes a estrutura de vida não permite a conversão. Por quê? Porque Deus só vai entrar nos espaços em que Ele couber. Se o ser está desconfortável, você precisa mudar a estrutura de vida. É como estar no seminário sem querer ser padre. Para que vai ficar lá? Por uma comodidade? Porque já não tem mais coragem de sair? Eu me lembro, sabe? Eu tive muito poucas crises no seminário. Crises assim mesmo. Que vontade de ir embora, desistir de tudo. Não. A minha opção, ela sempre teve muitas lutas. Mas pensar em desistir, eu quase não pensei. Tinha muita meta como o sacerdote. Eu quero ser padre. E ia adiante e estudava. Mas eu me recordo que uma vez o padre Maurício disse para nós, que foi o meu primeiro formador. Ele disse assim: muito mais fácil, muito mais difícil que entrar no seminário é sair dele. Por quê? Porque a gente corre o risco de se acomodar. A gente corre o risco de ir cumprindo os processos que são exigidos de nós e de repente você ficou padre. Mas veja bem, isso é comum na vida. Se você não cuida, você entra numa faculdade que você não quer. Você se prepara para ser um profissional que você não quer. Você se transforma num profissional que você nunca quis ser. Por quê? Porque estava mais fácil seguir por aquele caminho. Foi cômodo, a sua mãe queria, o seu pai queria, tinha facilidade de morar naquela cidade que tinha o curso. É como se nós criássemos uma clausura para o ser e impedíssemos de esse ser acontecer a partir de tudo que ele pode, só porque houve uma comodidade.
Eu brinco muito, né? E sei que tem muita gente séria se preparando para o concurso público, porque realmente vê naquele trabalho uma vocação. Mas eu alerto muito os meus amigos que estão. O que você está fazendo? Estou estudando para passar num concurso. Que concurso? Ah, qualquer um. Cuidado. Nem sempre a segurança de um bom salário é a garantia da sua satisfação. Será que só receber bem é o suficiente para um ser humano estar feliz? Eu acho que a remuneração, ela é muito válida, é muito bom mesmo você ter possibilidade de construir os seus sonhos, de você ter um financeiro que te dê tranquilidade para você viver bem a sua vida. Eu acho que isso é um valor, sim. Você administrar bem aquilo que Deus lhe dá, a partir do seu trabalho, do seu suor. Agora, se você descobre que você está trabalhando só para ganhar dinheiro, que não há uma satisfação naquilo que você faz, você pode estar assassinando o ser, né? De repente você teria sido um excelente profissional numa outra área se tivesse tido a coragem de desassossegar temporariamente o seu ser, sair da comodidade que lhe foi criada e enfrentar os desafios da vida. O ser, para crescer, precisa de estímulos, de luta. Senão a gente corre o risco de se nivelar por baixo, de cumprir um destino, um caminho para o qual a gente não nasceu, viver uma vocação que não era a nossa, entrar num caminho que não era o nosso, e depois, num determinado momento, chegar à conclusão de que não fomos felizes, que não valeu a pena. Minha gente, eu particularmente penso que é muito bom a gente no final do dia ter aquela sensação agradável. Hoje eu fui quem eu deveria ter sido. Eu fiz o que eu deveria ter feito. Eu estava no lugar certo. Eu vivi o meu papel. Cumpri a minha responsabilidade neste mundo. De ser eu um espaço realizado, humano, onde Deus tenha condições de agir. Porque lá onde está um ser humano realizado, lá Deus está revelado. Muito obrigado você que entra em contato conosco. 0 operadora 12 31 86 26 00. Quero começar o programa agradecendo de maneira muito carinhosa ao povo de Penedo, a Diocese de Penedo, meu querido Dom Valério Breda, todos os padres que nos acolheram com tanto carinho nessa festa maravilhosa de Bom Jesus dos Viajantes, que aconteceu agora no domingo. Muito obrigado pelo carinho do povo de Alagoas, também o povo de Sergipe, né, que é uma cidade próxima. Muito obrigado pelo carinho. E se Deus quiser, no dia 1º de fevereiro, nós estaremos de volta na Diocese, na cidade de Arapiraca, onde nós faremos um evento também de evangelização, participando também dos festejos da padroeira. Temos alguns e-mails aqui, a gente vai atender. Tem uma situação que eu estava vendo hoje mais cedo, e a pessoa não quer ser identificada. Eu não preciso nem ler o e-mail, porque é uma história muito simples que tem prejudicado essa menina. Essa menina hoje é uma adulta de 20 e poucos anos, que sente um complexo de culpa muito grande dentro de si. Aliás, a culpa é um desassossego para o ser, né? Sempre digo que a gente precisa ter responsabilidade com os atos. Culpa não. Culpa nos mata, cria neuroses, doenças. Responsabilidade não. Quando você assume a responsabilidade de um ato, você está sendo maduro. Quando você assume a culpa, você assume um processo autodestrutivo que não tem o poder de mudar a situação. E essa menina dizia que quando era criança, quando tinha 6, 7 anos, não, 8, ela tinha 8, ela acha que ela abusou sexualmente de um irmão mais novo que tinha 6 anos. Aquela descoberta natural de criança, né? Quando está entre meninos e meninas, é natural. Só que, pelo fato dela ter um pouco mais de idade, ela se sente muito culpada hoje. E ela diz que essa situação aconteceu 2 vezes. Com o irmão em casa e com o primo. Os dois na mesma idade. E hoje ela fala assim: Padre Fábio, eu vejo, quando escuto histórias de crianças que foram abusadas sexualmente, eu imediatamente me lembro da história que eu vivi quando eu tinha 8 para 9 anos,
com o meu irmãozinho, com meu primo. E me sinto muito mal, me sinto muito desconfortável. Minha filha, a gente precisa diferenciar. Uma menina de 8, 10 anos, 8, 9, 10 anos, ela está descobrindo a sua sexualidade. Se naquele momento você teve uma brincadeira com o seu sobrinho, com seu irmão, com seu primo, aquilo não foi um abuso sexual, minha filha. É muito mais um abuso quando um adulto está utilizando-se de uma criança para ter satisfação sexual. Criança entre criança, isso é uma coisa que acontece no processo da descoberta da sexualidade. Então você não tem que se sentir uma agressora. Não é? Tá certo que se você tivesse tido uma orientação naquela época, você não teria brincado dessa forma com eles, mas você não teve. Então hoje você tem esse desencaixe dentro de você, essa situação que não lhe causa conforto, muito ao contrário, lhe causa um dissabor, mas você precisa administrar isso, assumindo a responsabilidade disso, mas não assumindo a culpa. O que é você assumir a responsabilidade? Tudo bem, não foi uma atitude correta, mas eu naquela época não tinha condições de interpretar o que estava acontecendo. Pronto. Resolve isso dentro de você. Não permita que isso se estenda. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a alimentar esse tipo de neurose, daqui a pouco você começa a ter repercussões dentro de você dessa atitude, dessa culpa, que podem ser muito mais nocivas no hoje da vida do que aquela bobaginha que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Se a gente não corrige o erro pequeno do passado, a gente corre o risco de, por causa daqueles erros pequenos, cometer coisas piores hoje. Então, joga fora, assume com responsabilidade o que aconteceu. Se pudesse mudar, teria mudado, mas não pode mais. Olhe para o seu passado com tranquilidade, não se sinta uma agressora, porque você não foi uma agressora. Você era uma menina, uma criança descobrindo a sua sexualidade e por acaso descobriu um pouco dessa sexualidade com seus parentes, com seu primo, com seu irmão. E aí, minha gente, eu aproveito para dizer uma palavrinha aos pais. Se você tem filhos nessa idade, procure fazer com que a descoberta da sexualidade seja saudável. Muitas vezes uma menina procura isso no menino, né? Fica interessada em conhecer a sexualidade do menino, o sexo, né? O genital, digamos assim, justamente porque lhe faltou alguma orientação da parte da mãe, que mostrasse a diferença entre o homem e a mulher, que pudesse falar de sexualidade com um pouco mais de serenidade, que isso não fosse um tabu dentro das nossas casas, para que a gente seja mais integrado com a sexualidade que a gente tem. Não é verdade? Muitas vezes os pais têm vergonha de falar e aí os filhos vão descobrir da maneira errada. E eu acho que a responsabilidade de ser pai e mãe também compreende em ajudar essas crianças a terem uma experiência mais positiva da própria sexualidade.